Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Professor Jesus, Geografia, a matéria mais maravilhosa de todas, no Tudo Mastigado. Hoje, galera, nós vamos dar continuidade mais um pouco das discussões sobre a população brasileira e vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da população brasileira. E é interessante que nessa aula de hoje a gente vai falar de alguns aspectos sociais novamente, até porque isso não cai, né? Isso despenca na prova do Enem. E aí a gente já vai começar essa nossa aula dando uma olhadinha no nosso exercício, beleza? Vamos lá? Galera, esse exercício está no seu material, beleza? Questão 3 do capítulo. Vamos lá. As características demográficas de um país são dinâmicas e alteram-se ao longo da história, segundo diferentes contextos socioeconômicos. Recentemente, o IBGE identificou algumas mudanças no perfil da população brasileira, entre as quais a diminuição da população masculina em relação à feminina nas regiões metropolitanas e, por outro lado, o aumento da população masculina em relação à feminina em alguns estados das regiões norte e centro-oeste, além de um envelhecimento geral da população. Assinale a alternativa que melhor explique pelo menos uma dessas alterações. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, galera? Chega mais aí, rapidinho. Pessoal, duas coisas estão sendo chamadas a atenção nessa questão, nesse enunciado, nesse texto. Primeira questão relacionada à expectativa de vida e à quantidade de homens e mulheres em relação ao Brasil. Que nas regiões metropolitanas a gente vai ver uma predominância de pessoas do sexo feminino, enquanto que em alguns lugares da região norte e centro-oeste a gente vai ver uma maioria de pessoas do sexo masculino, não é? Primeiro, esse fato é interessante, que se a gente for observar o geral da população brasileira, sem destacar regiões específicas ou cidades específicas, a gente vai perceber que a expectativa de vida média é basicamente do brasileiro é de 75 anos. Tranquilo? Só que se a gente for dar uma observada entre homens e mulheres, a gente vai perceber que as mulheres vivem mais ou menos algo próximo a 77 anos, enquanto que os homens vivem algo próximo a 73 anos, beleza? Aqui as mulheres e aqui os homens. Basicamente, essa diferença se dá por dois fatores principais. Primeiro fator, quando a gente destaca as questões associadas à violência urbana. Legal? E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que, na maioria dos casos, as vítimas fatais da questão da violência, e eu estou falando da violência num âmbito bem geral mesmo, levando em consideração violência no trânsito, violência na rua, violência em casa, num âmbito bem geral, na maioria dos casos as vítimas são os homens. É importante destacar que também na maioria dos casos, quem são os agressores também são os homens, beleza? Então a gente percebe que o sexo masculino é muito mais envolvido nessa situação relacionada à violência. É claro que existem alguns fatores específicos, algumas áreas relacionadas à violência, que a gente vai perceber uma predominância de vítimas do sexo feminino, sobretudo quando a gente fala de violência doméstica, legal? Mas de qualquer maneira, esses aspectos relacionado à violência, sobretudo se a gente destacar a faixa etária entre 15 e 25 anos, a gente vai perceber um número bem maior de homens em relação às mulheres. Esse é um dos fatores que fazem com que a expectativa de vida masculina no Brasil seja menor do que a feminina. Legal, esse é um ponto. O outro ponto relacionado a esse aspecto é justamente porque as mulheres elas são muito mais dedicadas a se tratarem no médico em relação a prevenção de doenças, né? É muito mais comum as mulheres irem aos hospitais para prevenção de doenças do que os homens. Por exemplo, quando a gente chega no mês de outubro, a gente tem outubro rosa. Muito comum as mulheres irem lá fazer o teste do câncer de mama. Aí chega no novembro azul, quando o médico fala que quer ter um dedinho de prosa com o camarada já sai correndo, não é verdade? Então, senhoras e senhores, a gente percebe que isso ajuda nessa diferença. Quando a gente destaca as regiões norte e centro-oeste, eu diria até um destaque especial para a região norte, a gente vai perceber que alguns municípios apresentam políticas públicas de expansão do desenvolvimento econômico. E às vezes não só políticas públicas, às vezes investimentos privados. Um exemplo, hidrelétricas. A gente tem percebido que na região norte, vários incentivos à construção de usinas hidrelétricas têm sido feitos em algumas cidades. Legal? E se a gente for observar esse processo, ele acaba atraindo muito mais uma população masculina para o trabalho
né, como barrageiros dessa construção dessas obras do que o trabalho feminino. Então a gente percebe que alguns lugares que têm essas características apresentam um crescimento, uma quantidade muito maior de homens. E é importante destacar também que a população como um todo tem melhorado sua expectativa de vida, justamente por conta de algumas melhoras no IDH que a gente teve, sobretudo nas décadas de 90 até o iniciozinho dessa década atual. É importante destacar que depois disso a gente deu uma certa estagnada nesse processo, beleza? Bacana? Vamos lá, vamos dar uma olhada na questão de novo, que a gente vai voltar a esse debate aqui, ó. Lembramos aqui então no texto da questão da população masculina em relação à feminina e falamos dessa questão do envelhecimento geral da população. Olha o finalzinho da pergunta. Assinale a alternativa que melhor explique pelo menos uma dessas alterações. Letra A. O envelhecimento da população explica-se pela baixa qualidade de vida de que dispõe o povo brasileiro, em média. Galera, seguinte, se a gente tem uma baixa qualidade de vida, a gente tem uma tendência a não aumentar a expectativa de vida da população. A gente percebe que o envelhecimento e baixa qualidade de vida não são fatores que se integram. Na verdade, se a gente for observar os últimos anos, claro que se a gente pegar num espaço de tempo não tão curto como o do ano passado para esse, não, mas se a gente pegar, sei lá, 20 anos de intervalo, a gente teve uma melhora na nossa qualidade de vida, beleza? Não pode ser a letra A. Olha a letra B. Nas regiões norte e centro-oeste, as más condições de vida afetam principalmente mulheres e crianças, o que explica o aumento proporcional da população masculina. Galera, a gente acabou de falar sobre isso. Na verdade, as regiões norte e centro-oeste, em alguns casos, elas atraem mão de obra masculina, o que faz com que essas regiões tenham um número maior de homens do que mulheres, beleza? Então não pode ser a letra B. Vamos ver a C. A violência nas regiões metropolitanas envolve mais a população masculina, o que ajuda a explicar a diminuição proporcional dessa população em relação à feminina nessas regiões. Olha só, tá com cara de certo, hein? Vamos segurar essa C aí. D. O aumento da população feminina nas regiões metropolitanas explica-se pelo êxodo rural, ou seja, a busca de trabalho nas frentes agrícolas pela população masculina. Nas regiões metropolitanas, êxodo rural, a galera tá procurando trabalho nas frentes agrícolas, tá meio confuso. Essa D não é. Legal, olha aí. A morte de crianças com menos de 1 ano de idade indica uma excelente qualidade de vida. Precisa continuar lendo, gente? Eu vou continuar só porque eu sou gente boa. Vamos lá. Excelente qualidade de vida que o governo brasileiro produz para a sua população. Mano, se a qualidade de vida fosse bom, a gente não teria grande quantidade de morte de crianças, beleza? Então a resposta certa dessa questão é a letra C de céu. Uhul! Galera, posso falar mais umas coisinhas? Vamos chegar aqui no quadro? Pessoal, o item A, a alternativa A dessa questão, falou em relação à qualidade de vida. Eu quero destacar para vocês que a qualidade de vida a gente basicamente mede por meio de um dado chamado de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse dado ele é realmente muito importante. Ele vai levar em consideração alguns aspectos que um país pode ter ou que uma região pode ter. Por exemplo, ele vai levar em consideração as questões relacionadas à educação. Ele vai levar em consideração também questões relacionadas à economia. E ele vai levar em consideração também questões relacionadas à longevidade. Pessoal, esse DH ele vai ser interessante porque ele vai medir de 0 a 1 a qualidade de vida da população. Quanto mais próximo do 0, pior, mais perto da casa do inimigo, beleza? Coisa ruim. Quanto mais próximo do 1, melhor, mais perto da casa do pai, coisa maravilhosa, beleza? Pessoal, o IDH do Brasil está mais ou menos algo ali próximo de 0,75, se eu não me engano, 752, tudo bem? Algo próximo a isso. Esse IDH é considerado um IDH alto, beleza? Não é considerado um IDH muito alto, mas é considerado alto. Tomem cuidado que quando a gente observa essa afirmação, falando que o Brasil tem um IDH alto, muitas vezes a gente olha e fala, mano, não é possível, velho. Brasil IDH alto? Ah, no máximo o Brasil tem um IDH assim mais ou menos. Não, IDH... Não, galera, é um IDH alto, beleza? Quando a gente fala baixa qualidade de vida, a primeira coisa que me vem à cabeça é justamente essa questão do IDH. E assim, falar um IDH baixo, a gente está falando de abaixo de 0,5,
beleza? E só alguns países da África subsaariana apresentam essas características. É claro que se a gente for observar município por município, a gente vai encontrar lugares no Brasil com IDH muito alto e vai encontrar lugares no Brasil com IDH baixo, né? Infelizmente, a gente tem essa desigualdade muito grande regional. Agora, um outro destaque que é importante em relação a esse tripé aqui do IDH. O melhor indicador que nós temos hoje está associado à longevidade. Isso é muito louco, porque se você for parar para pensar, a longevidade está associada à expectativa de vida. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas só têm expectativa de vida mais elevada se tiverem um sistema de saúde interessante e se tiverem um sistema de segurança interessante. Bom, é muito louco a gente pensar nisso, não é verdade? Mas hoje o brasileiro vive em média 75 anos, o que é uma vitória em relação a vários outros anos anteriores. Agora, o nosso pior indicador, sem dúvida, é o de educação. Infelizmente, apesar de mais pessoas estarem indo para a escola, os indicadores relacionados à qualidade da nossa educação é realmente muito baixo. Beleza? Se a gente for observar, por exemplo, o número de analfabetos funcionais no Brasil é um número realmente bastante elevado. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão? Cheguei no slide. Vamos lá. Os versos abaixo do compositor Assis Valente procuram retratar o encontro de uma dona de casa com um recenseador do IBGE. Recenseamento. Em 1940, lá no morro começaram o recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida. Foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente e se era do batente ou era da folia. Pessoal, uma coisa interessante é que o Enem ele costuma cobrar algumas questões com alguns textos baseados em música, né? Já teve Luiz Gonzaga, enfim. É muito comum aparecer algumas músicas assim, vale a pena vocês ficarem ligados nesse tipo de abordagem, que costuma ser uma abordagem bastante interpretativa. Legal? Vamos lá. Olha a questão. Os versos da canção permitem pensar em dois indicadores demográficos passíveis de serem obtidos a partir das informações buscadas pelo recenseador. Esses indicadores referem-se especificamente, letra A taxa de urbanização e a esperança média de vida. B, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de matrimônios estáveis. C, ao índice de Gini e a taxa de alfabetização de adultos. D, ao saldo migratório e a renda per capita urbana. E, a taxa de fecundidade e a população economicamente ativa. Galera, tempo para vocês pensarem. Essa questão aí não tem nem porquê de eu começar a falar sobre ela, né, sobre questão do conteúdo, até porque, como eu disse, ela é extremamente interpretativa. Beleza? Pensaram? Bacana? Resposta certa dessa letra? Letra E. Letra E de extrema unção. Uhul! É isso aí. Galera, olha só. Esse item, ele tá falando justamente aqui, ó. Esmiuçou... desculpa. E quando viu minha mão sem aliança, encarou a criança. Isso aí está trazendo essa questão da taxa de fecundidade. E lá no final, se era do batente ou da folia. Está falando em relação à questão da população economicamente ativa. Galera, deixa eu falar um pouquinho sobre umas questões para vocês. Vamos para o quadro aqui rapidinho. Talvez vocês tenham notado que o item C, né, a alternativa C dessa questão, ela basicamente trata um conceito chamado de índice de Gini. Esse índice de Gini, ele é interessante também porque ele tem algumas semelhanças em relação ao nosso querido IDH. A grande semelhança do índice de Gini é que ele também vai ser medido de 0 a 1, beleza? Também vai ser medido de 0 a 1. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, o 0 no índice de Gini teoricamente é melhor do que o 1. Porque, na verdade, o índice de Gini vai ser um índice que vai medir a desigualdade. Beleza? Vai medir a desigualdade entre as pessoas de uma determinada região. Quando nós temos o índice de Gini 0, quer dizer que todas as pessoas dessa região são iguais, que elas não têm absolutamente nenhuma diferença em relação às suas questões associadas à renda, por exemplo. Legal? O índice de Gini 0, galera, é como se fosse um comunismo perfeito. Todas as pessoas têm exatamente a mesma coisa. Enquanto o índice de Gini 1 seria o ápice da desigualdade. É como se uma única pessoa tivesse
todos os recursos, tivesse tudo, sem exceção, e o restante fosse basicamente escravos dessa pessoa. Galera, normalmente o índice de Gini bacana, o índice de Gini ok, que a gente observa nos países com menores desigualdades, estão ali na faixa de 0,2 alguma coisa, legal? Entre 0,2 e 0,3. Esse índice de Gini entre 0,2 e 0,3 a gente observa principalmente em países europeus, tá? E a gente também encontra o Japão com essa característica, com índice de Gini bastante baixo. Galera, último dado de índice de Gini, pelo menos o dado que ano passado apareceu na mídia, em relação ao Brasil, apresentava um índice de Gini de 0,52. Cara, isso aqui é muita coisa. Isso é muita coisa. Então a gente percebe que no nosso país a desigualdade é realmente muito grande. Legal? Isso aqui é semelhante a alguns países da África subsaariana. Então é realmente algo muito assustador. Só para vocês terem uma ideia, o índice de Gini brasileiro é semelhante ao índice de Gini da África do Sul. E a África do Sul é um país que aboliu o apartheid em 94. Então a gente percebe que um país que até 94 mantinha nas suas próprias leis benefícios diferentes devido à questão étnica, tem um índice de Gini semelhante do Brasil, então a gente percebe que nós temos realmente muitos problemas relacionados a esse assunto. Legal? Bom, já foi pior, tá? A gente já chegou a ultrapassar o 0,6. Então é realmente uma parada bem louca. Agora, convenhamos, apesar do índice de Gini ter uma importância muito interessante para a nossa abordagem, não era sobre isso que o texto estava falando. Tudo bem? Vamos dar uma voltadinha aqui para os slides? Legal? Bom, as outras opções, elas estão um pouco fora do contexto do texto, beleza? Então, a gente encerra essa questão. Vamos para a próxima. Galera, olha só, questão de tabela, hein? Enem adora. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou em setembro de 2010 os resultados da PNAD, Pesquisa Nacional sobre a Amostra Domiciliar, referente às taxas de fecundidade nos últimos 10 anos no Brasil. Os dados sobre o número de filhos por mulher são os seguintes. Aqui a gente botou o ano de 2001, né, que está na tabela ali da sua questão 10. Cada mulher naquela época tinha 2,33 filhos em média. Em 2008, 1,89. Em 2009, um ligeiro aumento em relação a 2008, né? 1,97. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta. Letra A. O aumento das taxas em 2009 evidencia que o Brasil é um país que tem explosão demográfica. B. Os indicadores demonstram que as taxas de mortalidade são superiores às taxas de natalidade, evidenciando redução demográfica. C. O índice de 2009 indica ligeiro aumento na taxa de fecundidade, não caracterizando o crescimento demográfico explosivo. E. Esses números indicam que o Brasil é um país com taxas negativas de crescimento demográfico, demonstrando política estatal de filho único. Caso essas taxas de fecundidade sejam mantidas, o Brasil em uma década ultrapassará o total da população da Índia. Loucura essa questão, hein? Ela é bem mole e eu vou falar para vocês sobre ela no quadro, beleza? Vamos chegar aqui para o quadro. Galera, é o seguinte, essa questão trouxe uma taxa de fecundidade abaixo de 2 filhos por mulher nos anos 2008 e 2009. A gente viu que teve um aumentozinho ligeiro em 2009 em relação a 2008, o que ajuda a gente, inclusive, a inferir a resposta certa já de cara. Mas enquanto eu vou explicando, você vai pensando sobre a resposta. De qualquer maneira, galera, algumas alternativas falam sobre explosão demográfica, sobre um crescimento demográfico realmente muito grande. Pessoal, se a gente for parar para pensar, se cada mulher tiver quase 2 filhos, não é nem 2 filhos, é quase 2 filhos, em média. Será que a população vai crescer de uma velocidade realmente muito acelerada? Pensa bem. Independente de como seja feito o filho, nós precisamos de 2 pessoas. Precisamos de material genético de 2 pessoas. 2 pessoas estão tendo quase 2 filhos, está tendo um crescimento muito grande? A longo prazo, se a gente for parar para pensar, uma grande chance de decréscimo, de um crescimento demográfico negativo, de fato. E que, inclusive, se eu não me engano, a letra B fala disso. Mas, veja bem, na tabela que a gente observou na nossa questão, a gente viu a taxa de fecundidade. Na tabela não tinha nenhuma informação sobre taxa de mortalidade, não tinha nenhuma informação sobre expectativa de vida. Então a gente não consegue inferir ainda
essa questão relacionada a estamos tendo um decréscimo populacional. Não podemos inferir isso pelos dados que nos foram apresentados. Galera, é sempre importante. Prova do Enem, leve em consideração o que está escrito no texto, ou na tabela, ou na imagem, ou na música, ou em qualquer coisa que esteja de apoio para as suas respostas. Beleza? Então, assim, nessas condições, a gente não tinha como avaliar algumas das possibilidades. Aí, professor, então, quando que o Brasil teve um crescimento demográfico acelerado? Galera, a gente pode falar na década de 60, por exemplo. Cada mulher tinha, em média, 6,2 filhos. Cara, vocês conseguem imaginar isso? 6,2 filhos por mulher? É muita gente, velho. É muito filho. Tá entendendo? Tem uma galera que ainda tinha mais, né? Hoje é mais raro, né? Só Mr. Catra mesmo. Mas enfim, a gente fala de taxa de fecundidade de filhos por mulher, né? Nem Mr. Catra entra nesse dado. Beleza? Agora, outra coisa. Em um dos itens, se eu não me engano, o item falou que se a taxa de crescimento brasileiro se mantiver, a gente vai chegar em breve na taxa na população indiana. Galera, o Brasil tem aproximadamente hoje 200 milhões de habitantes. Aproximadamente 200 milhões. Sabe quantas a Índia tem aproximadamente? Esse ano chegou a 1,3 bilhões. Mano, a gente tem que comer muito feijão para chegar nos indianos, viu? E hoje os camaradas têm muito mais filhos em média do que a gente. Inclusive, há uma expectativa de que até o fim dessa década os indianos ultrapassem os chineses em relação na quantidade da população mundial. Já chegaram no 1,3 da China também. Só que os quebrados na frente da China ainda estão maiores. Em breve os indianos devem ultrapassar. Inclusive, a questão D, a opção D, está falando de política de controle de natalidade, de filho único, para tudo. Galera, quem criou essa política de controle de natalidade do filho único foi a China, lá em 79, não o Brasil, beleza? Inclusive, essa política do filho único na China já sofreu algumas alterações. Hoje, por exemplo, na China existe um controle de natalidade? Existe, mas em compensação, cada mulher pode ter 2 filhos e não mais um. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 anos essa modificação, beleza? Então vamos voltar para a questão aqui? Vamos voltar que agora vocês conseguem acertar. Olha só, de acordo com esses dados, vocês vão marcar o quê, galera? Muito bem, vocês vão marcar a letra C, tá? Letra C de céu. Uhul! É isso aí. Um ligeiro aumento na taxa de fecundidade, não caracterizando um crescimento demográfico explosivo. Óbvio. Como que um crescimento demográfico explosivo se cada mulher está tendo quase 2 filhos? Não tem como. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma que, cara, hoje eu estou animado. Vamos lá. Olha só. Analise a tabela a seguir e assinale a alternativa correta. Olha essa tabela. Distribuição da população ocupada por setores de atividades no Brasil 2007. Tá? Faz um tempinho, mas de qualquer maneira vale a pena a gente dar uma olhada nessa questão. Às vezes algumas questões um pouco mais antigas, elas ajudam a gente também a perceber a linha de raciocínio que historicamente o Enem traz, beleza? Então vamos ficar ligados. Olha só, setor primário 20,5%, secundário 21,4%, terciário 58,1%. Já a maioria da população, trazendo informações de comércio, 17,8%, serviços, 40,3%. O fenômeno econômico relacionado com o caráter concentrador das atividades econômicas da população brasileira é a letra A, financiarização do mercado, B, terceirização econômica, C, regionalização produtiva, D, informalidade comercial, E, desemprego conjuntural. Pessoal, olha só, vamos aqui para o quadro rapidinho para a gente falar um pouquinho disso. Seguinte, quando a gente fala dos setores da economia, é importante a gente lembrar que o setor primário está associado a atividades da agropecuária e do extrativismo. Secundário, indústria e construção civil. Terciário, comércio e serviço. Uma coisa que a gente percebeu na terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica e informacional, foi um processo de expansão de alguns setores, principalmente o setor terciário, principalmente por conta da necessidade de uma mão de obra qualificada que as indústrias começaram a trazer e por conta da questão de um processo de automatização da produção. Ora, cada vez mais é necessário menos funcionários no setor secundário produzindo algo. A robotização e a informática fez com que isso ocorresse. E é importante destacar que em vários setores houve uma necessidade cada vez mais crescente de serviços e muitas vezes por meio de processo de terceirização.
não é? A gente pode falar, inclusive, terceirização em setor público em algumas áreas, por exemplo, se a gente for pensar na galera que vai, né, dar uma geral ali no ministério ou em algum tipo de órgão público, né, o pessoal do setor de serviços gerais, enfim. O que eu quero dizer é que, basicamente, a gente percebe que em países, na atualidade, com grande concentração de pessoas nas cidades, elas têm uma grande tendência a ter uma maior parte da população no setor terciário e que isso está um pouco associado, pegando as opções que a gente tem ali no nosso item, relacionado à terceirização. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo no slide para a gente finalizar? Galera, talvez a gente pudesse encontrar alguma resposta um pouco mais a contento, mas nem sempre isso acontece, até porque, às vezes, a prova ela não destaca aquilo que é mais visível. Mas dentre as opções que a gente observa, a terceirização sem dúvida seria mais interessante, beleza? Tudo bem, galera? Só uma coisa, desemprego conjuntural é uma coisa que cai bastante. Desemprego conjuntural está associado a desemprego causado para a mão de obra qualificada ou não qualificada, para a mão de obra em geral, quando tem algum tempo de crise, beleza? Vamos voltar aqui, galera, rapidinho. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Enfim, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais sobre esse assunto. Daqui a pouco eu volto para falar de migrações, beleza? Um grande abraço, até mais. Tchau!